A gente vai continuar repercutindo esse cenário todo aí de dólar e o que pode acontecer nesse futuro com o Alexandre Cabral, especialista em câmbio. Tudo bem, Cabral? Bom dia para você. Obrigada mais uma vez por conversar com a gente nessa quarta-feira de cinzas. Bom dia, tudo bem? O Tudo famoso bem. plantão da quarta, 8 horas da manhã, né? Exatamente. Para a gente foi plantão desde segunda, que a gente já emendou o carnaval aqui, foi bloquinho do CNN Money, viu? Mas que bom que você está com a gente nessa quarta-feira de cinzas. Oi, excelente. Então vamos lá, Vamos temos lá. notícia de tudo um pouco. Uma coisa que a gente tem que botar em consideração para mim inicial é a guerra agora é contra as drogas e não a guerra contra preços, produtos, importação e exportação. Essa confusão vai ser para abril. Então, nós estamos tendo agora retaliações de Trump envolvendo drogas que ele alega que entra pelo México e pelo Canadá vindo da China. Então, vem da China de algum modo, passa no Canadá e vem para os Estados Unidos por cima, vem da China de algum modo, entra no México e entra pelos Estados Unidos por baixo. Então, essa grande guerra que nós estamos vendo atualmente é guerra contra drogas. A guerra comercial pesada mesmo é dia 2 de abril, que eu te digo que vai ter bem mais notícia que estamos tendo agora, tá? Vai ser uma loucura realmente para acompanhar. Aproveito para te perguntar, Cabral, esse movimento do dólar, tá? O que esperar dessa movimentação? A gente está de olho no índice DXY aqui. O dia ontem fez com que, no fim das contas, o dólar se desvalorizasse bastante. Hoje está caindo 0,44% DXY. O que esperar desse dólar? E é interessante porque lá no começo do ano a gente falava e estava de olho na movimentação do dólar e era o seguinte cenário: as tarifas fariam com que o dólar se valorizasse. Não está acontecendo isso. Por quê? Que nós estamos com uma mistura de sentimentos. Primeira delas, as tarifas que deveriam fazer, num primeiro momento, o dólar valorizar, já que fluxo vai de empresas para os Estados Unidos, então, teoricamente, o PIB americano deveria crescer. Só que tivemos medidas em paralelos que estão sendo lançadas que estão ajudando a prejudicar os Estados Unidos nesse primeiro momento, que provavelmente vai dar certo para frente. Entre elas, Elon Musk fazendo um grande corte no setor público. Esse grande corte no setor público vai diminuir consumo, porque pessoas irão perder emprego. Ah, o seguro-desemprego cobre? Não é o suficiente do salário que ele ganhava nas suas repartições. Então, essa grande quantidade de pessoas perdendo emprego, isso pode diminuir consumo. Diminuindo o consumo, você tende a diminuir PIB. Aí o problema deixa de ser Trump, vai bater lá no Fed, que é o Banco Central Americano. O Banco Central Americano, diferente do brasileiro, ele tem que olhar para duas coisas, para emprego e para preço. No Brasil só olha para preço, a gente não olha para emprego. Se o Banco Central brasileiro falar que vai causar desemprego, ok para ele, porque isso não faz parte do mandato dele olhar para emprego. Os Estados Unidos faz. Aí você começa a ganhar aquele grande dilema: o Fed vai cair juros para tentar voltar a incentivar a economia, já que nesse primeiro momento existe uma possibilidade do primeiro tri dos Estados Unidos ser mais fraco do que se esperava no começo de janeiro, ou o Fed vai manter os juros altos, já que a inflação que veio na sexta-feira foi uma melhora, mas não foi uma melhora o suficiente. Isso cria o quê? A palavra mais difícil do mercado financeiro: volatilidade. Você cria incerteza. Então, você tem de um lado tinha de um lado a possibilidade do dólar valorizar devido a medidas, e tem do outro lado a possibilidade do dólar desvalorizar devido às mesmas medidas. O quanto ela, no curto prazo, pode bater na economia americana. Então, eu te digo que a palavra é volatilidade. Já está estressando bem o dólar na Bolsa de Chicago, o real dólar, que abriu tem aproximadamente 1h20. Pois é, e aí diante desse cenário, Cabral, a gente está de olho também, por exemplo, no Fed Watch lá do CME Group, e ao mesmo tempo a gente está vendo que as previsões para um corte continuam, elas se mantiveram para o mês de junho especificamente. É interessante que quando Donald Trump começou a falar sobre essas tarifas, a gente viu lá no Fed Watch, no CME Group, essa previsão de corte nos juros pular para setembro, outubro, mas quando as tarifas se concretizaram mesmo, ainda assim
Então, aí para junho, esse primeiro corte, pelo menos, como é que você entende esse movimento? É um mercado entendendo que vai existir uma desaceleração da economia? Que avaliação que você faz? Então, primeira coisa, não esqueça que o Fed Watch errou demais esses últimos anos, tá? Se você pegar dezembro de 23, era quase 90% de chance dos juros ter caído em março de 24. E esse março de 24, longe de se concretizou. Foi cair bem mais no final do ano, setembro, se eu não me engano, a reunião. Então, não esqueça que esse Fed Watch também, assim, que eu digo, é o rumo, é a foto que a gente tem, mas não quer dizer que essa foto vai se tornar uma realidade durante o ano, tá? Eu acho que esse junho está mais associado à possibilidade de, poxa, a inflação não veio das piores. Tá longe ainda de 2%, tá 2,6%. Pô, Cabral, 2,6% é longe de 2%? É, porque aquela final daquela dieta que Muriel já fez lá para perder 3 quilos, que sabe que o último 1 quilo é uma droga, maluco. Você perde 2, 3, 4, 5 quilos assim. O últimozinho, qualquer pedacinho de miolo de pão te engorda. Então é a mesma coisa com juros. Com a inflação, tá 2,6%, mas ela não é 2 ainda. E esse 0,6 ainda é muita coisa para ser descontado nesse período. Então, por que cair em junho? Eu acho que o mercado está pensando, ok, o Fed aceitar essa inflação de 2,5, 2,40 por mais um tempo e só bater 2 lá para meio, final de 2026, e ele está olhando para o lado emprego, ele está olhando para o outro mandato dele, que seria cair juros para poder tentar recuperar o ambiente econômico. Eu, particularmente, eu acho que ele não faz nenhuma queda de juros até junho, porque eu acho que ele tem que sentir o mercado. Qual é a consequência daquela decisão? Tomei um remédio, remédio novo, estou sendo testado lá, autorizado para o laboratório, vamos testar o remédio novo. Como é que eu vou tomar a segunda, a terceira dose se ainda não sei a reação dela? Então, deixa eu entender a reação, como vai ser na prática, não esquecendo que a grande medida para mim é abril, tudo que está em vigor hoje pode ser completamente zerado. Se conseguir controlar o problema de drogas e o imigrante nas fronteiras, e a grande confusão é abril. Abril, não dá para perceber em junho o que aconteceu. Você demora de 90 a 120 dias. Então, nesse momento, eu acho que o mercado está comprando emprego e deixando a inflação de lado. Mas eu, particularmente, acho que não cai no primeiro semestre. Perfeito. E você fala sobre a grande guerra comercial acontecer realmente em abril. Você acredita que, inclusive, Donald Trump pode vir a estender também esse cenário para a União Europeia também? A gente pode ver blocos, talvez mais países, entrando também nesse tarifaço? Assim, ele já prometeu a Europa, ele diz, é aquele famoso, né? Morde a sopro. No mesmo discurso ele fala, eu amo a Europa. Aí no segundo, no mesma frase, quando ele fez lá o discurso via online, ele não chegou na Europa, em algum congresso que estava tendo, eu amo a Europa, mas ao mesmo tempo vocês me tratam diferente. A gente gostaria de aumentar um pouco mais a tarifa para equilibrar preço. Então, sim, Europa vem. Ele já botou nome na praça, né? Já disse, ó, México, Canadá, China, zona do euro, está usando o Brasil muito como exemplo, ok? Então, isso que o Alckmin já está começando a conversar com os Estados Unidos. Eu acho que é o momento do Brasil ficar calado nessa história e só ir para comercial. Lula, não fala de Trump, esquece que Trump existe. Fala de qualquer outra coisa. Fala que hoje tem Corinthians e Barcelona, você é corintiano. Fala, esquece Trump. Deixa o Alckmin conversar nos bastidores para vir para o Brasil. Então, eu acho que zona do euro, e o que ele falou, né? Zona do euro, Canadá, México, China e alguma coisa ligada ao Brasil. Aproveito para te perguntar também, Cabral, se na sua avaliação tem algum benefício essa movimentação feita por Trump para o próprio Estados Unidos a partir desse movimento feito por Donald Trump. É um benefício olhando mais para a economia interna, mas pode realmente repercutir como algo positivo na economia interna? Ou a gente vai ver só um cenário de inflação? É só para a gente entender um pouco sobre esse caminho feito aí por Donald Trump, se é um movimento apenas político ou pode trazer um benefício econômico também. Então, qual o discurso dele? O que ele está alegando e vamos interpretar o discurso dele? Olha, quem trouxer fábrica do mundo para o meu país, quer dizer, para os Estados Unidos, não pagará imposto durante X anos. Daremos incentivos para gerar emprego. Só que o mundo não é mais uma ilha. O mundo, eu não vivo só dentro daquela minha ilha, cercado por água e está tudo ali. Existe um negócio chamado globalização.
Não adianta. Se você tem um país que é altamente competente em produção de chip, você vai ter uma dificuldade grande de competir com essa pessoa. Mão de obra, matéria-prima. Ah, Estados Unidos compra tudo? Não compra. Ele não é o único país do planeta. Então não adianta eu tentar atrair todas as empresas para dentro dos Estados Unidos, que eu não vou ter mão de obra para isso. Ó. Você já pode criar uma inflação de mão de obra. O funcionário A para ir para a empresa B, que está vindo de novo para os Estados Unidos, que estava na China, estava no Vietnã, estava no Canadá, pô, eu vou querer mais dinheiro, me paga mais. Você está nos Estados Unidos próximo de pleno emprego. Então você já tem problema de mão de obra na veia. Você não tem gente o suficiente se ele quiser trazer toda essa indústria de volta para os Estados Unidos. Então você já vai criar um problema interno para o próprio Apple. A Apple quer sair da China para produzir nos Estados Unidos. Vamos lá, abre lá no classificados. Tem mão de obra? Ih, não tenho. E aquele engenheiro, não vou ter. Caramba, e aquele, eu não vou ter. E aí, como é que eu vou produzir uma coisa que eu não tenho? Então, mão de obra. Segundo, retaliação. Pô, a China que é monstro, vai falar, você está tirando o meu produto para produzir aí? Tem nenhum problema. Brasil, vamos conversar? África, vamos conversar? Europa, vamos conversar? Então, você pode começar a criar um bloqueio para os Estados Unidos. Então, a ideia dele de gerar emprego para o americano, pensando na visão dos Estados Unidos, é interessante. Só que eu não tenho mão de obra, nem especialidade, nem matéria-prima o suficiente só nos Estados Unidos para atrair isso tudo de volta. Esquece, não dá mais. O aço chinês para produzir o carro é muito mais barato do que você botar o aço nos Estados Unidos. O preço do carro vai disparar. Então, a ideia inicial é interessante, mas a prática não é boa. Muito bem, Alexandre Cabral, especialista em câmbio. Mais uma vez, muito bom conversar contigo. Obrigada, viu, pela conversa nessa quarta-feira aí de cinzas. Bom trabalho e boa semana para você por aí. Eu que agradeço, mais um carnaval turbulento, né? Mais um carnaval que a gente vai tranquilão, feliz, comemorar e quando volta, a peruca tá voando, meu Deus. Então vamos lá. A Exatamente. palavra do dia hoje é volatilidade, que pode acontecer de tudo até 6 horas da tarde, quando encerra o mercado. Vamos ficar de olho nisso tudo. Obrigada, viu? Valeu, Cabral. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço.